Vereadores votam dezenas de projetos na última reunião ordinária da Câmara antes do recesso parlamentar. A audiência pública debate não pagamento de insalubridade e gratificação dos serventes escolares. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Na última reunião ordinária da Câmara Municipal, antes do recesso parlamentar, a pauta foi invertida para a votação dos projetos. Nas votações, foi pedido vista em 2 vetos do Executivo a projetos de lei dos vereadores Marcelo Copercelta, Ismael Soares e Heloísa Frois. Nas votações, o veto total do Executivo ao projeto de lei número 268 de 2025, de autoria da vereadora Heloísa Frois, teve pedido de vista. O projeto dispõe sobre diretrizes para o cadastramento, monitoramento, proteção, preservação e recuperação das nascentes em Sete Lagoas. Segundo o veto do Executivo, o projeto é inconstitucional, pois cria obrigações diretas ao Executivo. O vereador Theo da Ecoterapia pediu vistas para analisar melhor o veto. Esse assunto ele é de total importância, né? A água é vida, sem água não existe ser humano. E a gente sabe que tem uma legislação federal, estadual, municipal. E esse assunto ele precisa ser mais discutido. Quero aprofundar mais nele, quero ver aqui com calma. Então, estou pedindo vista agora dessa matéria, desse veto, e quero aprofundar nisso aí. Certo é que, se há algum vício ou algo que seja sanável, que seja, mas que a gente precisa cadastrar as nascentes, que a gente precisa ter realmente um cuidado especial com os nossos mananciais em Sete Lagoas, nós precisamos. O Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma constitucional leis de iniciativa parlamentar que garanta a aplicação de normas e preceitos constitucionais que, no presente caso, é a garantia constitucional de preservação e acesso à água para todos e para futuras gerações. Água é saúde. Como diz o STF, ementa, agravo regimental em recurso extraordinário. A legislação municipal impugnada está em conformidade com os ditames constitucionais referentes à concretização do direito social à saúde, inexistência de inconstitucionalidade material, ementa direito constitucional administrativo. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme de que não há ofensa à separação dos poderes se a lei de iniciativa parlamentar busca apenas a concretização de princípios constitucionais do direito a todos à água potável. Outro veto do Executivo também teve pedido de vista. O projeto de lei número 292 de 2025 recebeu um veto do Executivo com a justificativa de inconstitucionalidade, alegando que o projeto interfere diretamente na esfera de competência do Executivo. O projeto é de autoria dos vereadores Ismael Soares e Marcelo Copercelta e altera o programa de transporte escolar em Sete Lagoas, passando a vedar a participação de cooperativas no processo licitatório para a prestação de serviços. Os motoristas escolares estiveram no plenário e ficaram insatisfeitos com o pedido de vista do vereador Ismael Soares. Esse projeto do escolar passou pela Procuradoria dessa casa, que a gente sabe da competência da Procuradoria, passou pela Comissão Legislação e Justiça, que a gente sabe a competência da legislação, a qual o Ismael é o presidente. Não só esse projeto. Semana passada nós vetamos um projeto aqui do próprio vereador, que nós derrubamos o veto executivo, que foi o projeto do vereador Ismael. E eu tenho certeza que amanhã está marcando uma reunião com a Procuradoria e nós vamos voltar com esse projeto sexta-feira e vai ser aprovado aqui, se Deus quiser. Aprovado com a abstenção do vereador Rodrigo Braga, o projeto de lei número 14 de 2025 da vereadora Heloísa Frois e estabelece diretrizes para o acesso à educação em Sete Lagoas, em especial quanto à concessão de bolsas de estudo para educação infantil e fundamental em escolas privadas para estudantes oriundos de famílias inscritas no Cade Único. O projeto de lei número 391 de 2025, de autoria do vereador Alber Enfermeiro, foi aprovado por unanimidade e estabelece diretrizes para o incentivo e valorização da prática do paradesporto em Sete Lagoas. Sobre o projeto, a gente também vem trabalhando nessa área.
Inclusive, nós estamos tentando aí, né, a questão do, né, de uma escolinha que possa conter crianças autistas. A gente tem um número aí muito grande. A gente está trabalhando lá com o Cláudio Raposo lá para ver se a gente consiga. Também adentrando todos os outros esportes para os deficientes. Então, um projeto que a gente acha que é de suma importância, porque a gente precisa incluir, né, e não simplesmente ficar com esse discurso de inclusão e, às vezes, não ter, né, espaço para que os deficientes possam fazer seus esportes e também cuidar da sua saúde. Aprovado o projeto de lei 553 de 2025, de autoria do Executivo, que altera a lei número 9.279, que dispõe sobre a Política Municipal de Incentivo à Cultura, o Fundo Municipal da Cultura e a Comissão de Avaliação e Seleção. A mudança aprimora o texto quanto à definição do limite máximo de 1% da receita municipal não vinculada para alocação de recurso ao referido fundo. Essa lei de incentivo possa efetivamente vir a vigorar no município de Sete Lagoas, de forma a incrementar, incentivar e apoiar os produtores de cultura, os nossos artistas, que também é um espectro muito amplo em todas as áreas da manifestação cultural. Aprovado também o projeto de lei número 593 de 2025 do Executivo, que cria e denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Magda Macedo Coelho. O maratonista William Pires recebeu uma moção de congratulação do vereador Rodrigo Braga pela conquista do primeiro lugar na Maratona de Porto Alegre, na categoria de 55 a 59 anos. Isso aqui são resultados de conquista, luta. Em Porto Alegre foi meu 11º pódio. Então, eu tenho uma responsabilidade com o meu país e Sete Lagoas. Sempre carreguei a bandeira de Sete Lagoas durante anos, poucos daqui sabem disso. E levo o nome do meu país na minha camiseta de corrida sempre. Defendo o meu país com muito orgulho e satisfação. E Sete Lagoas, aonde que eu nasci, e não vou negar nunca. Muito obrigado a todos por isso. No total, 299 proposições foram aprovadas e você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube e no site da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária ocorrida nesta terça-feira. E a Comissão de Legislação e Justiça realizou uma reunião extraordinária na última segunda-feira para a discussão do projeto de lei sobre as leis de diretrizes orçamentárias de 2026. Após a aprovação desta lei, é que os vereadores poderão entrar em recesso parlamentar. Em pauta, a análise e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2026. A LDO estabelece as metas, prioridades e diretrizes que nortearão a elaboração do orçamento do próximo ano. O documento, enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo, passou por tramitação interna e foi debatido em audiência pública no dia 4 de junho. Cumprindo o calendário de discussões, a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária realizaram uma reunião extraordinária conjunta para apreciar o conteúdo do projeto e as emendas apresentadas pelos vereadores. Ao todo, foram protocoladas 157 emendas parlamentares. O projeto foi aprovado e todas as emendas também dos vereadores, as 157 emendas dos vereadores, foram aprovadas. De modo que agora sobe, vai para o plenário, aliás, o projeto vai para o plenário para votação pelos 19 vereadores e, uma vez sendo aprovado, ele sobe para o Executivo para sanção e para a elaboração aí da lei orçamentária para 2026. A LDO está na pauta da reunião extraordinária que será realizada no dia 18 de julho, sexta-feira. Se aprovado pelo plenário, o projeto será encaminhado ao Executivo para sanção e, em seguida, servirá como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2026, etapa essencial para garantir planejamento e responsabilidade fiscal no uso dos recursos públicos. E a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. Quinta-feira será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. À noite deve ser também de muitas nuvens, mas ainda não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 12 e 24 graus. No próximo bloco, a vereadora Heloísa Frois é a nossa convidada no Jornal da Cidade de hoje. Hoje no Jornal da Cidade, vereadora Heloísa Frois, primeiramente muito obrigada pela sua presença aqui, Heloísa. A gente vai falar de muito assunto interessante, muitos projetos que viraram leis, que esse é o papel também do vereador. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara.
Vereadora, vamos começar pelo Marco Legal das Startups. Foi um projeto de lei também aprovado aqui na casa, que já virou lei. Queria que a senhora explicasse para a gente o que é esse Marco Legal, como que ele funciona na prática para os cidadãos, né, para os eleitores, para as pessoas aí da cidade, né, de Sete Lagoas. Exatamente. O Marco Legal das Startups é uma série de regulamentações que visa desburocratizar alguma startup que esteja localizada em nossa cidade, e o intuito é exatamente facilitar que essa empresa, que até então é uma startup, que ela receba investimentos, que ela, né, se transforme numa captadora de recursos para desenvolver soluções de problemas, inclusive problemas municipais, né? Então é um marco regulatório, realmente, como fala o nome, que visa estabelecer uma série de critérios para trazer essa facilidade para as pessoas, né, para os jovens. A gente tem muitos jovens aí que montam as startups, então é um facilitador para eles montarem startups, né, ter o seu ambiente de negócio facilitado na cidade e serem vistos e ou adotados por empresas anjo, que são aquelas empresas que colocam recursos financeiros, né, num projeto, numa ideia. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque várias soluções para serviços públicos municipais surgem a partir das startups. Então, a gente tem que facilitar, sim, um ambiente de negócios para essas empresas, para que elas tragam aí soluções para a vida do nosso cidadão sete-lagoano. Na prática, é fazer com que funcionem de modo menos burocrático, seria isso? Exatamente, né? Que a gente tenha essa ambiência de negócios. A gente, às vezes, acha que a administração pública ela está totalmente separada do setor privado, e isso não é verdade. Os dois setores são indissociáveis, mas para a gente ter, né, uma cidade que a gente possa falar assim, que seja um berço de startups, a gente precisa dessas leis desburocratizando, facilitando, abrindo canais para essas startups se tornarem realmente fortes aí para o Brasil, para o mundo como um todo. Na sua avaliação, né, você tem muito acesso, muito contato com empresários, com empreendedores. Como é que é o talento de Sete Lagoas nesse sentido? Olha, nós temos um ambiente, né, de inovação e tecnologia muitíssimo rico aqui em Sete Lagoas. Nós temos empresas que já fazem há muitos anos, né, softwares, né, soluções para empresas, como por exemplo, L'Oréal, que é uma empresa de origem francesa, mas que tem no mundo inteiro. Nós temos uma empresa aqui em Sete Lagoas que ela presta serviços para a L'Oréal, por exemplo. Né? Nós temos um hub de inovação muito grande aqui em Sete Lagoas, nós temos um grupo de inovação do qual eu muito honrosamente faço parte, representando a CI Sete Lagoas. Então, assim, naturalmente a gente já tem essas pessoas que têm a inovação e a tecnologia como uma fonte de trabalho. E é muito, muito rico esse ambiente que a gente tem aqui em Sete Lagoas. E a gente, a tendência é essa mesmo, né? Não tem como a gente fugir, quer dizer, que tem que criar leis de fato para poder facilitar esse acesso, porque não dá para retroagir. Então, tem que investir na tecnologia, nas ideias criativas, nas mentes jovens que estão vindo aí criando soluções, né, Luiz? Exatamente. E também passa pela questão tributária que a gente fala, né? A gente tem outros municípios aí que o ISS para essas empresas, ele é de 2%. Aqui em Sete Lagoas nós ainda temos empresas que são taxadas em 5%. Então a gente ainda tem um longo caminho aí a percorrer para realmente trazer, né, essa facilidade para aquele que quer empreender aqui em Sete Lagoas. Bom, nessa mesma toada, vamos dizer assim, tem um projeto de lei seu também que virou lei, que é da Smart 7. Vamos falar um pouquinho sobre ele, que é meio que uma continuidade dessa ideia de startups e de ações para promover a acessibilidade aos serviços públicos, não é isso? Exatamente. O Smart 7, ele tem como princípio, né, como objetivo principal, a gente facilitar a vida do nosso cidadão, do nosso contribuinte. Já há alguns anos eu participo da segunda maior feira de cidades inteligentes que acontece em Curitiba. E este ano eu estive lá mais uma vez e é impressionante a gente ver a quantidade de soluções baseadas em inovação e tecnologia que facilitam a vida do contribuinte, a vida da população. Vou citar aqui, por exemplo, a cidade de Curitiba, que ela tem um setor onde ficam as pessoas que atendem o telefone, né? E por telefone eles são capazes de orientar o cidadão de Curitiba com 2.000 soluções, 2.000 perguntas que eles possam fazer.
a respeito do serviço. Então, a Smart City, uma cidade inteligente, também é voltada a soluções baseadas em inovação e tecnologia para diminuir os prazos para a emissão de documentos, para facilitar a vida do cidadão através de aplicativo. Foi lançado um aplicativo agora, há poucos dias, em Sete Lagoas, e que já começa a fazer parte aí do cenário de uma cidade inteligente, ou seja, uma Smart City. E eu faço votos realmente de que cada vez mais a Prefeitura de Sete Lagoas implemente essas soluções para evitar que as pessoas tenham que vir ao centro resolver alguma questão, né? Que elas tenham na palma da mão a solução que elas tanto precisam em relação aos serviços públicos. Qualquer demanda, qualquer emissão de documento, tudo pode ser feito através de um aplicativo, no celular ou através também, né, do computador, seja lá o que for. A gente sabe que 99,9% das pessoas hoje têm um smart telefone, né? Então, através desse telefone inteligente, as pessoas vão ter acesso a esse portfólio de soluções do município. Inclusive, se perder o telefone, perdeu a vida, né, Heloísa? Hoje em dia, quando a pessoa perde o telefone, corre um grande risco aí mesmo, né, de ficar exposto a várias questões, né, para as pessoas que utilizam de má fé um telefone achado ou um telefone furtado em show, alguma coisa assim. Bom, então, dentro dessa ideia, o 7L Resolve já é um produto, vamos dizer assim, da Smart 7, né? Outros podem vir nessa mesma ideia. Podem e devem vir, né? Esse aplicativo, eu digo que é o primeiro passo. Sim. Nós temos várias outras soluções tecnológicas, várias soluções de inteligência que podem facilitar a vida do cidadão. Eu vi lá em Curitiba um carro que me chamou muita atenção. Ele tem um equipamento em cima, como se fosse uma lâmpada, né? Como se fosse esses carros de polícia, né? Carros de segurança. Só que, na verdade, ele tem um equipamento ali dotado de IA, que é a inteligência artificial. E ele vai passando pela rua e esse próprio carro, né, que tem essa inteligência acoplada ali, ele faz a leitura. Se o asfalto está trincado, rachado, se está com buraco, e já manda essas informações diretamente ao setor do departamento de obras da cidade. Então, é isso que a gente busca, né? Cada vez mais economizar tempo, recurso financeiro, né? E a gente abreviar também as soluções dos problemas da cidade. Bacana isso, né? Ideia muito... fácil, assim, de solucionar. Talvez a implementação disso demore um pouco mais por conta do investimento que precisa ter. Sim, e também é muito importante a gente falar que as pessoas às vezes pensam que inovação e tecnologia tem um custo caro. Não tem. Por exemplo, um sistema informatizado, né, de câmeras com reconhecimento facial, quanto mais câmeras a gente liga ao sistema, menor é o custo do sistema, menor é o custo de manutenção do sistema, que é uma outra bandeira também, que é um outro projeto que eu já tenho aprovado e que a gente espera que seja implementado em breve, né? É disponibilizar imagens das câmeras das lojas, do comércio, da indústria, das residências, a um sistema informatizado que será gerenciado pela Prefeitura e pela Polícia Militar, para que a gente tenha aí, né, uma diminuição dos crimes também na cidade. Inclusive, a polícia costuma usar, né, as casas que têm câmera de segurança, se acontece algum evento ali, alguma situação, eles pedem essas imagens, né? Sim, sim. E evitaria todo esse protocolo também, porque muitas residências ficam com medo de disponibilizar e se envolver, enfim, virando lei não tem como, né? Não tem como. As câmeras de reconhecimento facial hoje são a principal ferramenta, né? Por exemplo, para se identificar algum condenado que esteja solto na rua, né? Fazendo alguma arte por aí. Então, esse sistema já ajuda muito a polícia a manter segurança para toda a nossa cidade. Bom, tem uma lei, a gente sai fora um pouco dessa ideia de tecnologia, quer dizer, eu acho que tem tecnologia aí também, mas eu queria que você explicasse a lei para todos verem. Qual que é a ideia dela? Como o próprio nome fala, né? Essa lei é que a gente traga soluções aí para os deficientes visuais. A gente sabe que, lamentavelmente, as soluções para essa turma aí, né, para esse número de pessoas que têm essa deficiência ainda são muito incipientes. Então, esse projeto visa realmente ter, por exemplo, em ambientes de prefeitura, de autarquia, sei lá, né, você ter um totem que a pessoa consiga ouvir, né, a hora que ele for buscar um serviço, que ele consiga ouvir ali o que é disponibilizado para ele em termos de solução. E a gente não pode deixar de atender essa classe de população, porque realmente nós temos muitos deficientes e eles ainda estão muito deixados de lado pelas administrações públicas. Então, esse projeto visa realmente trazer essa oportunidade para eles.
Tem tecnologia aí, né? Tem Não tecnologia, tem jeito, né, com Heloísa? certeza tem. A sua imagem, seu perfil vai ter sempre essa facilidade, você está muito ligada a essa questão tecnológica, buscando inovações, trazendo novidades para cá, para aplicação dos recursos. Sim, porque através da tecnologia e da inovação, a gente consegue criar um ambiente mais inclusivo, seja em qualquer lugar do município, seja numa escola, seja numa autarquia, né, seja na Secretaria de Administração, na SECOM, seja lá onde for, né? Todos têm direito e esse é um fator que facilita muito a inclusão dessas pessoas. Tem que usar a nosso favor. A gente está finalizando aqui, mas queria, como a gente está fechando, né, o semestre, já está entrando recesso parlamentar aí, com a reunião extraordinária que vai acontecer essa semana ainda, queria que você fizesse um resumo, assim, um destaque que você desse para esses primeiros 6 meses de mandato aí da nova legislatura. Olha, esses primeiros 6 meses, né, já vieram aí, né, como o fim do ano de 2024, a gente vem na mesma pegada, né? Realizando fiscalizações, fazendo vários requerimentos, a gente ainda tem muitas respostas do ano de 2024 que não vieram e a gente refez vários requerimentos. Nossa atividade fiscalizatória, ela tem como objetivo principal trazer melhoria para o cidadão. Então, quando eu vou, por exemplo, numa escola, fiscalizar uma escola, o que é que eu estou ali, né? Meu olhar está como o olhar de uma cidadã e não exclusivamente de uma vereadora. Então, perdão. Então, no ambiente escolar, a gente pode, né, notar melhorias que a gente pode levar para a escola, para o corpo docente, que são os professores, a diretoria, e para o corpo discente, que são os alunos. Então, eu continuo nessa toada, digamos assim, e a minha principal função, e a de todo vereador, é fiscalizar e cobrar, né, que os serviços públicos sejam prestados da melhor maneira possível para o cidadão. E eu continuo nessa toada porque deu muito certo e tem dado muito certo até então. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui, Luísa. A gente já deixa o convite para voltar outras vezes. Agora, né, a partir de agosto, aí, com o início de um novo trabalho, né? Na verdade, é uma continuidade, mas com revigorado, aí dá um recesso parlamentar, dá uma descansadinha, ou não, né, Luísa? Não, as pessoas acham que a gente, no recesso, que a gente está de férias. Não, gente, apenas as reuniões ordinárias aqui na casa. Não funciona normalmente. Não acontecem, mas o vereador continua trabalhando, a gente continua na nossa função. Então, não são férias, né? É apenas um recesso das reuniões ordinárias que acontece aqui no nosso plenário. É isso aí, está bem esclarecido. Muito obrigada, viu, Eu que agradeço. A gente vai rapidinho para o intervalo, voltamos falando sobre esporte daqui a pouco. Atendendo ao requerimento do vereador Iveson, a Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou uma audiência pública com o tema do não pagamento da insalubridade e da gratificação aos serventes escolares. Confira. O objetivo da audiência foi debater o não pagamento da insalubridade e da gratificação aos serventes escolares, do auxílio ao transporte para todos os servidores, da gratificação aos auxiliares de secretaria, bem como outros benefícios não pagos aos servidores da educação. E há anos as demandas deles são as mesmas. Eu cheguei a encaminhar para o Ministério Público essa demanda deles. O Ministério Público falou que é uma questão trabalhista. Pediu para encaminhar para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho me respondeu que a questão é delas, pessoal, é algo pessoal, que elas deveriam entrar com uma ação coletiva. Infelizmente, a gente vê um jogo de empurra-empurra. Essa audiência pública é simplesmente para dar visibilidade para elas pleitearem aquilo que é direito. Elas não querem nada mais do que aquilo que é de direito delas. Representando a categoria das serventes, Ângela Ribeiro apresentou as principais reivindicações do grupo, dando voz às necessidades e desafios enfrentados no exercício da profissão. São muitas reivindicações, mas as principais são a questão do ponto facultativo, a questão do transporte, né, que realmente a gente tem necessidade de uma revisão urgente dessa questão da lei de transporte, tá, transporte público, e temos também a reivindicação, que é uma das principais, que são os 20% que nos foi prometido a final de campanha e que seria incorporado aos nossos vencimentos para totalizar os 30% que as outras classes já têm. Então, é uma coisa que depende de uma boa vontade do Executivo finalizar para a gente e que a gente está aguardando. A vereadora Heloísa Frois, relatora da Comissão de Educação, também acompanhou a reunião. Em sua fala, reconheceu a legitimidade das demandas apresentadas pela categoria.
mas aqui nesse ambiente, na casa que é do povo, né, na casa que para a gente ouvir o povo, que as reivindicações elas saem da forma mais autêntica, de acordo com a necessidade dessa classe. E eu sinto muito, mas essas pessoas continuam sendo invisíveis, né, para o Executivo, para a Secretaria de Educação. Já foram feitos vários requerimentos e pouco se avançou até então. E a partir dessa audiência que hoje nós vamos gerar os encaminhamentos, nós vamos trazer à tona outras reivindicações delas e eu espero sinceramente que a Secretaria de Educação acolha com mais carinho, com mais cuidado, porque a gente ouviu o que hoje dói no coração. A reunião contou com a participação popular e de autoridades locais. O vereador Iveson manifestou preocupação com a ausência de representantes do Poder Executivo, essenciais para o avanço do diálogo e encaminhamento das propostas. E acho que algo que ficou marcado nessa noite, né, não sei se a palavra certa seria omissão, mas o descaso do Executivo com as serventes escolares. Foram convidados aqui Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, o próprio prefeito foi convidado também. E quem mandou um ofício ainda, os outros ainda nem mandaram um ofício, falaram que não poderia participar. Mas o secretário de Educação, que para mim, tipo assim, hoje foi um vexame, o secretário de Educação mandar um ofício falando que ele não participaria e nem para encaminhar alguém da secretaria para estar aqui. E agora a gente fala de esporte. O Cruzeiro se prepara para enfrentar o Fluminense visando a liderança e o Galo joga o mata-mata amanhã em busca das oitavas de final da Sul-Americana. Gabriel Borges já está aqui para explicar para a gente tudo isso que vai acontecer, né, Gabriel? E aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Jogo muito importante para o Galo, né? Sim. Então vamos começar falando desse jogo. Vamos lá. O Galo entra em campo amanhã às 9h30 da noite contra o Bucaramanga, na Colômbia. Esse será o primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana para a equipe alvinegra. Para a partida, Cuca não terá Rubens, que está sendo negociado com o futebol russo. Além disso, Cuca também não conta com Coelho, que está lesionado, e Júnior Santos, que está gripado. O Galo precisará bater o Bucaramanga embalado, que não perde há 50 dias. A equipe colombiana não perde há 2 meses e conta com um artilheiro para buscar a vitória contra o Atlético. Luciano Pons, de 35 anos, é o artilheiro da equipe com 12 gols em 24 jogos na temporada. O Cruzeiro também tem jogo importante amanhã contra o Fluminense às 7h30 da noite no Maracanã. A Raposa entra em campo visando a liderança do Brasileiro e para a partida poderá ter o retorno de Eduardo, que cumpriu suspensão de cartão amarelo no último jogo. Jardim também terá baixas. O lateral Kaique Bruno não joga devido ao terceiro cartão amarelo que recebeu no jogo contra o Grêmio. De olho no mercado, a Raposa indicou nessa semana que não pretende perder os atletas Wallace, Lautaro Dias e Gamarra. Os 3 jogadores não vêm sendo utilizados pelo português Leonardo Jardim e para a comissão somente uma proposta muito boa pelos jogadores fará com que eles saiam da equipe. Pedro Júnior, dirigente de futebol do Cruzeiro, entende que nesta janela a prioridade é apenas de contratar e não de perder atletas. Falando agora da Série B, o América contratou o atacante Eber com contrato até final de 2026. O atacante estava na Arábia Saudita e tinha 9 jogos com 3 gols. Nessa temporada, o Coelho perdeu 2 atacantes fundamentais, Fabinho e Guilherme Pato. A equipe alviverde ainda busca mais 2 atacantes para o elenco e já tem nomes para isso. Facundo Lambadeira, do CRB, e Tite Ortiz, do Sport. Fabinho, esse ano, tem 18 jogos com 4 gols. Guilherme Pato tem 6 jogos e 1 gol. Na Série B, o América amarga a 10ª posição com 20 pontos. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. A gente também termina por aqui essa edição do Jornal da Cidade. Na parte da tarde tem audiência pública. A partir das 2h da tarde, a gente já convida todo mundo para participar, se não puder vir. Transmitimos, é claro, pela TV e pela Rádio Câmara. Voltamos amanhã com outro noticiário para você. Até lá.